Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 6º ano do ensino fundamental e o tema de nossa aula hoje é Gêneros Teatrais, Circo e Teatro. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá ministrar a aula hoje, professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma do 6º ano. Bom, hoje a gente está começando o 3º bimestre. E o 3º bimestre, a habilidade é teatro. Qual que é a primeira habilidade que a gente vai trabalhar hoje, turma? É a EF06 AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo-teatro, teatro circense e circos paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Turma, 2 lembretes. Primeiro, lembrando que essa é uma aula que é um recorte do livro e do caderno do professor e do aluno, então depois a gente pode continuar os estudos lá. E eu gostaria que vocês pegassem o caderno, anotassem as palavras-chave que a gente vai conversando. Então, nome de alguns grupos, para assistir depois, para continuar depois, tá certo? A gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada, embora o que a gente viu na aula passada era sobre dança, tá? Então, hoje a gente começa uma nova conversa. Vamos lá. O que a gente falou da aula passada, que até a gente vai acabar usando também mais pra frente na nossa de teatro. A gente falou sobre o figurino, que é a roupa usada em uma produção artística, que no teatro a gente usa muito também. Coreografia, a arte de movimentos dançados para uma apresentação dançada. Trilha sonora, que também vamos usar no teatro, é um conjunto de sons feitos para realçar uma apresentação, espaços de apresentações, que a gente também vai usar no teatro. São definidos para uma apresentação, podem ser convencional ou não convencional, tá certo? Vamos lá, vamos começar a nossa aula com uma interação pelo chat. Conta aqui para mim e para a professora Márcia, se você acha que todos os circos eles são iguais, ou existem mais de um tipo. Se você acha que existe mais de um tipo, quais tipos existem? Eu vou dar 2 minutos para vocês contarem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, vamos voltando aqui, né? Tem bastante interação aqui pelo nosso chat, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no que os nossos alunos responderam para nós aqui. Olha só. Eles dizem que sim, existem vários tipos. A Luara disse que para ela existem vários tipos diferentes. Quer ver?
Vamos lá. A Luara, para mim, tem alguns tipos que são diferentes. O João Pedro diz que existe mais de um tipo. A Isabela acha que existe mais de um tipo, mas ela não tem certeza. O Gabriel fala que não. Tem circo que tem... Sim, né? No caso, ele fala que sim. Tem circos que tem palhaços e circos que são apenas, né, com acrobacias, né? Com números acrobáticos. O Pedro diz que tem circos que são mais simples, outros mais elaborados. Na questão aí, né, dos espetáculos que são apresentados. A professora Corina fala que os circos não são iguais. Existe o circo de animais, né, e o circo, né, onde existem acrobacias realizadas aí por nós, né, humanos, tá? Olha só. Vamos ver quem mais. O Rafael. Ele acha que os circos não são iguais e que existe sim mais de um tipo. A Lara, ela não sabe, mas ela também acha que tem mais de um tipo. A Lavínia diz que a diferença é que tem circo que tem palhaços, né, os clowns, e outros circos têm apenas as acrobacias, né, números acrobáticos. A professora Silmara, obrigada, professora, pela participação, diz que existem tipos diferentes, cada um com sua essência. Muito bem, gente. Muito legal. Parabéns. Bacana, turma, a interação. Adorei mesmo. E a maioria que respondeu que sim, os circos são diferentes, sim, os circos são diferentes. E a gente vai conversar ao longo desse semestre sobre as diferenças do circo. Mas antes, vamos começar nossa aula falando sobre o teatro. Então, a palavra teatro vem do grego teatron, que significa panorama, lugar de onde se vê. Ou seja, um lugar em comum onde as pessoas se reúnem para assistir um espetáculo. O teatro ele já existia nas civilizações antigas, em que se faziam encenações e danças nas quais acredita-se que eles podiam controlar o divino. Então, eles faziam essas encenações para os deuses, para as forças sobrenaturais, a fim de obter o controle dos eventos da natureza, como as chuvas, as colheitas, né? Já não era um teatro para apresentação como os de hoje. Então, é considerado uma das artes mais completas, porque o ator, quando ele entra na peça, ele pode encenar vários personagens e representar diversas emoções, provocando muitas reações no público. Tristeza, alegria, risos, tá certo? Formas de espetáculos teatrais, turma. Existem várias formas de espetáculos teatrais, da mesma forma que existem circos diferentes. Então, a gente vai ter o teatro de bonecos, que é encenado com bonecos, geralmente feitos com madeira e presos por fios ou varetas e são manipulados por pessoas. Teatro de sombras, com o foco de luz projetado nas mãos ou em imagens recortadas, acontece a sombra, que pode ser projetada na parede, em papel transparente ou tecido. Mímica. A intencionalidade da peça é vista através de gestos e expressões do ator, que é o mímico, sem o uso da voz, transmitindo os sentimentos e pensamentos diversos, só com as expressões mesmo. Teatro de máscaras. Surgiu na antiguidade grega, em que as máscaras eram utilizadas para representar deuses e heróis. Nos dias atuais é muito utilizada, então não tinha expressão do ator, tinha a máscara, que nem o desenho que vocês viram. A máscara que representa alegria, a máscara que representa a tristeza, tá? Outras formas de espetáculo teatrais. Nós temos o teatro convencional, que é o que a gente mais vê, né? São onde os sentimentos e vivências dos dias atuais são contadas muitas vezes de forma irreverente no teatro convencional. Que isso a gente vai ver também. Musicais. Em vez de falas e texto, é a música que conta a história da encenação. Hoje em dia, para contar essas histórias musicadas, temos a ópera, o drama cantado, os musicais de contos de fada, entre outros. E, finalmente, o circo, que é um espetáculo alegre e colorido, com artistas variados, como palhaços, equilibristas, mágicos, com muitas surpresas e acrobacias. Tá certo? Mais uma interação pelo chat, turma. Para você, o que é o circo? Conta aqui para mim, para a professora Márcia, eu vou dar 2 minutinhos.
Olha só, professora Fernanda, bastante interação, tá? O Natan citou os mágicos, né? Que o circo é um local mágico para ele, né? Citou, além dos mágicos, né? O artista também, que o circo para ele significa um lugar mágico. A Letícia fala da animação do circo. O Marco César diz que é um lugar para se divertir. Vamos lá. Um local de entretenimento, o Ícaro fala que é um local para entretenimento. A Larissa diz que é um lugar onde ela sente muito medo. Nossa, por que será, Larissa, né? Vamos conversar um pouquinho mais para que você, né, tire essa impressão negativa sobre o circo, tá bom? O Lucas também diz que é um local de diversão, de animação. A Nicole, um lugar onde tem vários tipos de atrações para nos divertirmos. Tem também, né, o Caio cita que tem teatros, né, peças teatrais divertidas. O Cauã citou assim, achei uma gracinha, Cauã, a sua colocação aqui. Uma barraca gigante que dentro tem muitas coisas divertidas. Legal, Cauã, a sua visão, né? E a Graziela cita que é um lugar fantástico, cheio de alegria e diversão. O Lucas cita ainda que é um lugar de animação e diversão para toda a família. Parabéns, gente. Muito legal, muito boas as interpretações, os sentimentos que vocês pensam. Vamos lá, turma. O que é o circo? O circo faz parte das linguagens artísticas do teatro. É um conjunto de artistas com habilidades distintas, como malabarismo, palhaços, acrobatas, entre outros, que se apresentam em shows itinerantes, percorrendo várias cidades. Turma, vocês viram que a gente colocou no chat e vocês foram colocando vários sentimentos. É divertido, é um lugar mágico. E aí uma aluna falou assim, é um lugar que dá medo. É muito legal quando vocês colocam os sentimentos de vocês. Por quê? A arte, o teatro, o circo, a dança, toda a forma de arte, ela provoca algum sentimento na gente. E é para isso mesmo, é para provocar. Em cada pessoa é um tipo de sentimento. Para mim é um lugar alegre, mágico, me lembra a infância. Para a maioria das pessoas é uma coisa feliz, é colorido, é alegre. E tem gente que tem medo, não gosta e não tem problema, turma. A arte é para ser vivida e sentida por todos e com cada um com o seu sentimento, tá certo? Eu fico muito feliz quando vocês têm coragem de expressar. Não, eu não gosto, eu tenho medo, ou eu gosto muito, tá certo? Obrigada novamente pelas interações. Então vamos lá, a criação do circo. Então, estudos apontam que o circo já existia há 4.000 anos em várias civilizações antigas, que ia desde a China até a Grécia, Egito e Índia. O primeiro grande circo conhecido, famoso, foi um circo chamado Circus Maximus, construído em Roma, na Itália, e era um lugar que exibia lutas de gladiadores, corridas de bigas, que eram aquelas carruagens, apresentações com leões, tigres e outros animais exóticos e ferozes, e pessoas exibindo talentos diversos, diferentes. Essa forma de teatro tinha capacidade para 150.000 pessoas, que era o Circo Maximus. Aí um incêndio destruiu e ele foi substituído pelo Coliseu, que existe até hoje, as ruínas, e ele exibia as mesmas apresentações, só que para um público menor. Então, o Coliseu é a foto que vocês estão vendo aí, existem as ruínas. Então, na Idade Média, começaram a surgir as apresentações de muitos artistas diferentes em espaços públicos, como praças, entradas de igreja, feiras, popularizando assim o circo e o teatro, tá certo? Vamos lá, passando para a próxima. E a gente vai falar do circo contemporâneo. Lembra que a gente perguntou, existem vários tipos de circo? Sim, existem diversos tipos de circo. O circo contemporâneo é o circo dos dias atuais, o circo que a gente pode aprender a arte circense em escolas e não somente de pai para filho. Antigamente, muito antigamente, a arte circense era ensinada de pai para filho. Então você nascia dentro do circo, você aprendia as coisas do circo. Quem não nascia no circo não conseguia. Hoje em dia nós temos escolas. Quero aprender a ser malabarista, quero aprender a ser palhaço, quero aprender a ser acrobata, mágico. Então você vai para algumas escolas. A Academia Piolim foi uma das pioneiras que foi aberta na cidade de São Paulo em 1978. No Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a Escola Nacional de Circo. E essas ensinam pessoas as técnicas circenses. E quando a pessoa está formada, ela pode criar o seu próprio grupo e se apresentar.
No Brasil, a gente tem muitas companhias contemporâneas circenses, entre elas Anal de Ícaros, Teatro de Anônimo, Circo Escola Picadeiro, Linhas Aéreas, Os Parlapatões, Circo Mínimo de Acrobáticos, Circo Mínimos Acrobáticos Fratelli, Patifes e Paspalhões, Intrépida Trupe. Tem mais, tá, turma? Então, lembra que eu pedi? Anota alguns dos grupos para a gente poder pesquisar depois, tá? Que a gente vai falar de alguns, mas tem outros muito bacanas. Então, o circo no Brasil, como é que surgiu? Surgiu no século XIX, e foi nesse período que muitas famílias europeias chegavam ao país. Eram aquelas famílias circenses. Então, eles se reuniam, compartilhavam a vida coletiva e treinavam suas habilidades circenses. O circo brasileiro está relacionado às comunidades ciganas, que levavam uma vida viajante. Então, eram aquelas famílias que iam viajando por todas as cidades e sempre mudando de lugar. Nas apresentações, haviam atrações como ilusionismo e doma de animais ferozes. Os espetáculos circenses eram feitos de acordo com o gosto e interesse dos espectadores. Neste contexto, o palhaço ele ganhou um estilo diferente do personagem europeu. Lá na Europa, o palhaço ele era mais triste, mais caladão, fazia mais mímica, tinha um humor assim muito sutil. Agora no Brasil, ele já é mais alegre, eles são mais falantes e mais acrobáticos. Então, o que aconteceu? O circo. Em cada lugar que o circo vai, ele vai se adaptando ao gosto das pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, se você pôr um palhaço triste, caladão, não é do gosto do brasileiro. O brasileiro ele é alegre, né? Ele gosta de dar risada. E aí o circo foi se adaptando nessa questão. A gente vai apreciar agora, turma, um trechinho de um circo contemporâneo. Eu gostaria que vocês observassem os elementos, como que é feito. Será que é um circo comum que a gente está acostumado a ver? Então, vamos apreciar, depois a gente volta a conversar. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um circo contemporâneo com elementos diferentes, tá? E bem diferente daquela questão da lona colorida, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. A gente vai falar agora dos grupos, de alguns grupos circenses contemporâneos que tem no Brasil e fora do Brasil. Então, vamos lá. Anal de Ícaros. Anotem esse nome para depois vocês poderem pesquisar essas peças teatrais na internet. Então, é um grupo teatral circense que cria, desde 1982, espetáculos e intervenções entre circo, teatro e dança. Os espetáculos, eles se juntam ao conhecimento e às técnicas do circo, do teatro e da dança. É um trabalho feito com muita pesquisa dos ângulos e dos cotidianos da nossa cultura popular e contemporânea. São mais de 16 espetáculos criados. Alguns deles são Mulher do Fim do Mundo, A Verdadeira História do Barão, Anjos, Os Artistas, Avarandado. O que acontece, turma? Às vezes eu não consigo trazer esses vídeos para a gente assistir aqui,
Por isso que eu peço para vocês, anotem, printem a tela, anotem o nome da companhia, que depois a gente pode ir no YouTube, vai no Google, pesquisa, pode assistir, tem peças muito bacanas deles. E eles misturam teatro com o circo, sempre pensando nas questões contemporâneas do dia a dia que a gente vive, é muito legal as peças deles. Vamos lá, os Acrobáticos Fratelli. Eles fazem um trabalho muito diferente desde 1986 e são conhecidos como os pioneiros na forma contemporânea de se fazer o circo. Como um dos grupos pioneiros, como eu falei, em São Paulo e no Brasil. Eles que começaram com essa questão de mexer com elementos diferentes, igual o circo que a gente acabou de ver. Elementos diferenciados para circo e espetáculo no Brasil. Os espetáculos utilizam o corpo em acrobacias aéreas e tecnologias que desafiam a lei da gravidade. Esse também eu não consegui trazer, pessoal, mas vale muito a pena ver. Eles costumam se apresentar em espaços alternativos e alguns dos seus espetáculos. Eu trouxe 2 para vocês anotarem, para poderem procurar depois, que é o Brincadeira e Uma Noite e Tanto. É bem bacana, eles usam bastante tecnologia, tá, turma? Muito bacaninha mesmo. O Cirque du Soleil, que já é um teatro internacional, com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar, eles vêm para o Brasil todo ano, né, tirando nessa época de pandemia. Foi criado em 1984, Cirque du Soleil, Circo do Sol, é uma companhia canadense e cada espetáculo conta com um diferencial de linguagem do circo, com histórias, cenários e figurinos próprios e música ao vivo durante as apresentações. O Cirque du Soleil cresceu rapidamente. Eles tinham um show com 73 artistas em 1984. E hoje em dia, nos dias de hoje, eles estão com 3.500 empregados como atores em mais de 40 países, com 15 espetáculos sendo apresentados de uma vez. Tem país, por exemplo, no México, que tem uma apresentação que é fixa. Você pode, em qualquer época do ano, que tem uma apresentação fixa do Cirque du Soleil. Ovo era um desses espetáculos. É uma apresentação criada, dirigida e coreografada pela brasileira Débora Coker, que foi a primeira mulher a atuar como diretora de shows nessa companhia. Tá? Então, anotem aí o nome dos espetáculos para que depois vocês possam assistir no YouTube, que vale muito a pena. Ó, Amaluna, Joia, Ovo. Ovo é muito legal, fala sobre insetos, é muito bonito. Luzia, Cristal, entre outros, tá, turma? Tem outros espetáculos, eu trouxe só alguns para vocês anotarem. O Cirque du Soleil também foi um teatro, um circo que eu não consegui, tá? Por questões do direito autoral, a gente às vezes não consegue trazer os vídeos aqui. Mas eu trouxe um outro pedacinho de um outro circo para a gente assistir, depois a gente volta a conversar. E aí, turma, curtiram? Então agora a gente vai para uma interação do chat. E eu quero saber quais elementos você conseguiu identificar nos vídeos dos circos que a gente assistiu até agora.
Eu vou dar 2 minutos, conta aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui. O Miguel cita os saltos, as danças, o ato de pular corda, etc. A Priscila fala que são engraçadas as roupas, os figurinos que eles utilizam, né, no palco ali. A Diana fala sobre a concentração, agilidade, paciência, acrobacias e danças. Muito bem, Diana. Olha só. Tem mais interação aqui, bem interessante. O Gustavo, saltos, gritos, o deslocar-se, né, de um lado para o outro. A Lívia cita que os saltos são os movimentos mais predominantes. Os níveis são altos e médios. Tem mais aqui. A Paola fala dos giros, pulos, acrobacias e muita diversão. O Cauã fala pular, dar mortais, né? Pular numa perna só. A Raíssa, acrobacia, muita animação, pulos, gritos. O professor Edson cita os figurinos, os saltos, a alegria e os palhaços e as acrobacias. Muito obrigada, professor Edson, pela participação. A Maria Clara falou que muitos rodopios a deixaram meio tonta. Né? A Isabel fala dos figurinos, né? A professora Jusceli. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo durante a apresentação. Muito bom, né? Isso mesmo, professora. Muito obrigada pela sua participação, tá? O Iago ainda cita o divertimento e muita alegria nas acrobacias. Legal, turma. A Lívia, você vê que a Lívia, turma, trouxe ainda elementos das aulas de dança, dos níveis, ela guardou bem, professores, obrigada pela participação. Turma, adorei a participação, que vocês conseguiram prestar bastante atenção, figurino, movimento em palco, é isso aí. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre um circo internacional, que é mais um circo internacional, né? Porque o Circo du Soleil também que é o Circo Imperial da China. Então, na China, a arte do circo, ela é muito valorizada, pois é uma tradição milenar. Assim, em 1951, surgiu o Circo Imperial da China, que pode ser visto em apresentações pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Eles vêm uma vez por ano, que nem o Cirque du Soleil vem aqui para o Brasil, menos nesse período de pandemia. Então, no período em que esse circo surgiu, muitos artistas se apresentavam nas ruas, tinham uma vida muito pobre e faziam isso para conseguir algum dinheiro. Então, o Partido Comunista Chinês
vendo essa situação, fez um planejamento político, colocou esses artistas de ruas todos juntos para formar uma companhia circense de acrobacia. Dessa forma, eles puderam mudar suas vidas, fazendo apresentações e levando o público até eles. Curiosidades sobre o Circo Imperial da China. Para você ser um artista do Circo Imperial, você precisa de 10 anos de treinamento no Ministério da Cultura e mais 6 anos de preparo, o que faz com que a maioria das pessoas que estão nesse circo ingressem ainda muito pequenininho no circo. Os atores desse circo, os artistas, eles têm muita fama. Por ser uma tradição milenar, o circo é muito querido. Por isso, os artistas do Circo Imperial da China são muito famosos, muito populares, verdadeiras estrelas. No Circo Imperial da China, tudo no espetáculo é baseado em acrobacias. Não tem truque, não tem ilusão de ótica. Então, luta, atletismo, são tudo de verdade, causando muita emoção ao espectador. 2 apresentações deles para vocês poderem ver na internet. As Aventuras dos Guardiões dos Unicórnios e O Panda e a Natureza. Anotem para depois vocês poderem assistir. Esse eu consegui trazer um pedacinho para a gente poder ver. Espero que vocês apreciem. Turma, então hoje a gente conseguiu ver um pouquinho sobre a arte circense, assistimos alguns vídeos e eu vou para o nosso desafio agora, turma. Então, cria um vídeo, foto, agora eu coloquei desenho, porque vocês estavam me escrevendo, dizendo que estão com saudade de fazer desenho, estão com vontade de fazer desenho, então dessa vez pode ser um vídeo, foto, desenho de algum elemento circense que a gente viu hoje. Posta no hashtag EuNoCMSP, tá certo? Estou esperando a galera do desenho aí que falou que estava com saudade, estou muito curiosa para ver o desenho de vocês. Eu vou postar um desenho meu também do circo, eu e a professora Márcia, tá certo? Vamos lá, vamos retomar o que a gente aprendeu hoje. Então, conhecemos alguns elementos dos gêneros teatrais e circenses contemporâneos, apreciamos alguns vídeos com os elementos teatrais e circenses e soubemos como surgiram o teatro e o circo no Brasil e no mundo. Então, antes da nossa aula acabar, a professora Márcia vai conversar um pouquinho com a gente, que a gente conversando aqui, descobri que ela já fez parte de uma escola de circo e ela vai contar um pouquinho para vocês. Olha só, a experiência foi bem bacana, né? Na época eu era muito jovenzinha, eu tinha 16 anos, 17, né? Então tudo era uma grande novidade, tá? E na época a gente teve, né, o contato que eu tive com o circo foi muito positivo naquela época. E foi justamente com o pessoal do Circo Escola Picadeiro, né? Na época eles estavam aqui em São Paulo, né? Ficavam ali naquela região ali perto da Ponte do Morumbi, não sei agora onde eles foram, né? Porque esse circo também era meio itinerante. E a gente na época fez até um espetáculo, fizeram um intercâmbio, os artistas, né, que eram mesmo do casting do circo, fizeram um intercâmbio com o pessoal do Cirque du Soleil. Tanto que quem fez a direção artística
do espetáculo que a gente fez na época foi o Pierrot Bidon, né? Ele veio especialmente do Cirque du Soleil para cá, ele e outros acrobatas, né? Veio um rapaz, né, o Salvador, na época, que fazia corda marinha, veio uma moça, a Sara, que era uma excelente aramista. Então, alguns artistas deles vieram e fizeram esse intercâmbio aí com a gente, né? Na época, né, nesse espetáculo, chamava-se Caiu do Céu, né? Eu fazia a dança, né, que eu sempre dancei. Então, eu fazia uma apresentação, tinha 2 momentos de dança, né, que eu entrava. Um era no balé clássico, onde eu estava numa plataforma muito alta, enfim, né? E depois tinha também uma apresentação em solo com a dança cigana. Depois, né, o aparelho mesmo, nessa apresentação, eu fiz algumas evoluções em cama elástica, claro, né, tudo com lonja, né, tudo com muita proteção, na época nós éramos todos menores de idade, crianças, né? E foi muito divertido, foi muito gostoso. Eu lembro disso com muita, assim, muita saudade, né? Desse período. Professora, aqui o bacana dessa conversa, turma, é que assim, você vê, a professora começou com 16 anos. Quem tiver interesse em procurar uma escola de circo, gosta, acha bacana, é uma boa ideia procurar uma escola de circo. E turma, nossa aula chegou ao fim, nosso bate-papo também. Só lembrando que nós temos mais uma plataforma de conversa, né? Nós temos o hashtag, a plataforma e o link para vocês deixarem o que vocês acharam da aula, sugestões, opiniões, tá? Tem o QR Code que vocês podem entrar ou o link. Então, a gente está esperando vocês lá e nos vemos na próxima aula, certo? Tchau, turma. Até semana que vem. Obrigada, professora Márcia. Obrigada a vocês. Tchau, turma. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.